Quer alavancar a produtividade da sua obra com mais inteligência e integração total de suas equipes? Bem-vindo ao Agilin, o primeiro aplicativo de gestão da construção civil que leva para o canteiro o conceito Lean Construction 4.0. É mais produtividade e inteligência em tempo real. Com o Agilin, você simplifica e reduz todo o fluxo de gestão da sua obra para apenas 4 etapas. Agilin Planner. Planeje a sua obra de forma simples e intuitiva, utilizando a metodologia da linha de balanço. Com o Agilin App, além de ter toda a visão do planejamento no canteiro, é possível cadastrar funcionários e alocar suas equipes nas tarefas planejadas. Nas estações Agilin, as equipes têm acesso aos pacotes de trabalho, gerando integração e atualização do planejamento em tempo real. Destaque para o Andon integrado ao Agilin, que alerta sobre problemas na produção, diretamente do campo para o painel de performance aplicativo. A cada pacote de trabalho concluído, receba um alerta no aplicativo para a inspeção da qualidade. Viu só? Além de reduzir processos e acelerar a produção, o Agilin gera indicadores a respeito da produção, além de planos de ação em tempo real que podem ser acessados em diversas plataformas, inclusive via WhatsApp com chatbot 24 horas. Agilin, a gestão moderna da construção civil na palma da sua mão. COVID, its impact in the construction industry. The event had more than 1,000 subscriptions. It's a record. And now there are around 200 participants. Dear Laura and Thais, I'm so glad to accept our invitation to participate of this event. Everybody here had a reading or will read papers with you. Then there is a high expectation to listen to you. This live was organized for me, André, and Tatiana Amaral, and we hope everyone liked it. And the idea is to make other events like this in a near future. Okay, now some information about the organization of this live. Firstly, there is a lecture of Laura Cosquela with participation of Thais in discussion. After, there is a moment of questions in chat only that will be organized and controlled by our group. Questions can be done in English or Portuguese. Thanks. André, explain how can participants use the translation platform. Ok, então pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês como é que vai funcionar a questão da tradução simultânea, né? Então a gente está com o Rodrigo, nosso parceiro, tá? Na questão da tradução. Quem está utilizando o Zoom, pessoal, tem um íconezinho na barra inferior que é Interpretation. Então você vai lá e clica nele e bota em português. Então vocês vão ter acesso ao Rodrigo fazendo a tradução simultânea do inglês para o português, tá bom? Então é bem simples. Aqui na barra inferior vocês fazem esse setup, certo? E qualquer dúvida podem acionar o chat que a gente vai estar aqui de prontidão para estar ajudando todo mundo. Tá bom? Obrigado, espero que todos aproveitem e gostem da nossa palestra, da palestra do professor Cosquela, no caso. Thank you, André. Thais, please introduce my friend, Laura Cosquela. Thank you, Cosquela. Thank you. Yes, so good afternoon, everyone. I'm going to read off of my prompt because I don't want to miss any important detail about what we are talking about here today. My name is Thais Alves, and I'm an associate professor in the AGC Paul S. Rowe Chair in Construction Engineering and Management at the J.R. Freelance Construction Engineering and Management Program. Programa de engenharia e construção que faz parte de construção civil nos Estados Unidos. Eu sei que é um título bem comprido, mas enfim, eu quero agradecer o professor Barros Neto e Tatiana Amaral pelo convite e também André Kinderé
E a minha responsabilidade hoje é moderar toda uma conversa com uma pessoa importantíssima, professor Lauri Koskela, professor de construção e gerenciamento de projetos, Departamento de Arquitetura e Design 3D, da Faculdade de Arte, Design e Arquitetura. Também faz parte do Centro de Pesquisa do Laboratório de Design Inovador. Desde 91, o Lauri está envolvido em pesquisa da construção enxuta. As suas pesquisas se concentram principalmente nas teorias de gestão de produção, assim como o gerenciamento de projetos, sempre com a construção enxuta. Desde 2005, ele tem pesquisado a teoria do design. Ele tem promovido a visão de que a teorização do design, que começou já na antiguidade, com método de análise da geometria e os primeiros modelos de design por analogia. O seu relato, a aplicação da nova filosofia de produção à construção, publicado em 92 na Stanford, já foi citado por mais de 2.600 publicações, é muita coisa. Essa é uma publicação que cunhou o termo Lean Construction, ou construção enxuta. Se você conhece esse termo, é daí que esse termo nasceu. Então, ele iniciou um novo movimento, né, que foi liderado por toda uma comunidade, onde o professor Koskela cofundou em 93 o Grupo Internacional para a Construção Enxuta, IGLC, em inglês, cuja conferência está na sua 28ª edição. E esse ano será anfitriada pelo professor Tomelin, por via virtual, da Universidade da Califórnia em Berkeley. Então, o professor Koskela está liderando esse movimento, é um movimento que mudou totalmente a nossa área. A sua dissertação de PhD, que VTT na Finlândia, já foi citado 1.700 vezes em diferentes publicações. No total, o professor Koskela já foi citado em praticamente 16.500 publicações. E ele mesmo já publicou centenas de trabalhos. Então, provavelmente, se você trabalha nessa área, você já deve ter lido vários trabalhos dele. E, mais recentemente, ele coeditou junto com a professora Patrícia e Mike o Lean Construction Core Concepts and New Frontiers. Então, sem demais delongas, vamos chamar o professor Lauri Koskela para sua apresentação sobre construção enxuta e no mundo pós-Covid. Muito obrigado mais uma vez, professor Koskela, por ter aceito esse convite, uma oportunidade de poder ouvi-lo e compartilhar as suas mensagens com uma grande plateia aqui no Brasil e outros lugares do mundo, né? Então, a minha primeira pergunta para você é: o que nós sabemos sobre o mundo pós-pandemia? Quer dizer, essa é a primeira coisa que a gente vai conversar no começo aqui, e o professor Koskela vai compartilhar o seu ponto de vista, tá? Nós teremos vamos aceitar 2 ou 3 perguntas e daí a gente continua como que o Lean pode ser utilizado para abordar algumas dessas questões, alguns desses desafios. Então, eu acho que agora você pode compartilhar a sua tela conosco. Muito obrigado, Thaís. Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Mais uma vez, estamos aqui com o canal de português ligado, só para testar a tradução simultânea. Se vocês estão vendo a tela? Muito bem. Então, meus caros amigos, mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade de poder falar sobre o Lean no mundo, como ele será, né, a partir de agora. Então, de fato, a primeira questão é: o que nós sabemos sobre o mundo pós-pandemia? E não é uma análise científica, tá? É a minha opinião pessoal. E, na verdade, eu tenho, na verdade, tanta informação como todo mundo, praticamente, que está aqui. Como vocês já viram,
nas notícias, na internet. Existem muitos autores, muitas pessoas que estão pensando como será esse mundo pós-Covid-19. O que vai mudar de fato, né? Mas, na verdade, tudo isso é especulação. Nós não podemos ter certeza 100%, né, sobre os detalhes. E também, provavelmente, muitas sociedades, muitas pessoas vão simplesmente voltar ao que eles acham que é normal. E a gente não sabe o tempo que vai levar para exterminar 100% o vírus. Então, não é um panorama exaustivo, completo, tá? Mas eu espero que vai abordar alguns aspectos interessantes sobre essa situação. E eu falando num nível bem generalizado, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Em como que os diferentes sítios ou locais devem ser gerenciados, porque eu acho que as questões gerais são muito mais importantes do que os detalhes em particular. Então, agora, estamos na era, né, de uma calamidade pública, né, global. E existem aqueles desastres naturais, como tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas e pandemias. Até meteoritos que podem se chocar contra a Terra. E existem as calamidades criadas pelo homem, como as mudanças climáticas, a depredação da biodiversidade, a poluição nos oceanos e muito mais. E todas essas calamidades, ou todos esses desastres, são diferentes, mas eles são diferentes num sentido específico. Alguns são mais concretos e súbitos e oferecem novas oportunidades, né? E o coronavírus, o novo coronavírus é exatamente isso. Agora, outras calamidades, outros desastres são mais abstratos, são mais a longo prazo e é difícil você obter imagens e é muito mais difícil incluir, né, numa pauta política, digamos assim. E também, especificamente neste caso, a ciência é necessária para construir os argumentos e obter as medidas. E isso vai desapontar aquelas pessoas que querem soluções simples e rápidas. Mas, é claro, a ciência é sempre necessária para encontrar qualquer possível solução que seja concreta e efetiva contra essa calamidade, contra esse grande problema da humanidade. Então, eu agora quero falar sobre esse nível bem generalizado, né, de uma calamidade. E em relação a essa pandemia. Então, existem alguns insights. Que primeiro que a humanidade não domina a natureza. Na verdade, estamos sempre à mercê da natureza. Tivemos um grande período de estabilidade e progressão da ciência e tudo mais, e nós temos essa ilusão de que nós dominamos a natureza, mas na verdade, muito pelo contrário, e relacionado a esse insight, sabemos que o mundo é muito incerto e muito dinâmico. A estabilidade só existe a curto prazo, é uma ilusão achar que existe uma estabilidade a longo prazo. Tá? E isso nós estamos vendo muito nas discussões sobre o meio ambiente, mas
as pessoas ainda não estão tão cientes, né, tão conscientizadas sobre esse fato. Mas eu acho que agora essa pandemia está abrindo muito mais os olhos das pessoas. E eu queria ilustrar essa situação através de 2 casos, certo? Dióxido de carbono e atividade vulcânica. Então, dióxido de carbono é um exemplo de uma calamidade invisível e a longo prazo. Nós temos apenas 0,04% de dióxido de carbono na atmosfera. Muito, muito pouco. Mesmo assim, é algo muito importante em vários aspectos. E eu tive que reaprender, né? Eu tive que voltar para a faculdade e até o colégio para lembrar muito mais sobre o dióxido de carbono. As plantas precisam disso, nós precisamos disso, e CO2 é muito difícil de ser mensurado. Apenas agora nós temos meios mais baratos de poder medir CO2. Já foi utilizado também para saber sobre a qualidade da ventilação do ar. Provavelmente porque é muito difícil medir a concentração. Então, nós sabemos que concentrações de 1.000 a 1.200 partes por milhão em algum ambiente pode ser utilizado como indicador, como limiar, né, como um limite de ventilação. E nós sabemos que dióxido de carbono é um gás do efeito estufa, de radiação infravermelha, e reflete das superfícies. Ou seja, quanto mais CO2 nós temos na atmosfera, mais calor nós temos refletido de volta para a Terra. Agora, no Havaí, existe um observatório na ilha de Mauna Loa que mede as concentrações de CO2 diariamente. E aqui nós podemos ver o gráfico de 1960 até este ano de 2020. E nós podemos nitidamente ver que as concentrações têm aumentado em praticamente 100 partes por milhão durante 60 anos, mais de 60 anos. Agora, o que é mais importante aqui é o que aconteceu antes de 1960 e o que nós teremos depois de 2020, né? Antes de 1960, a concentração de dióxido de carbono estava no nível de 280 durante muitos e muitos anos. Então, os seres humanos se desenvolveram em condições onde as concentrações de CO2 eram bem mais baixas, né, do que nós temos hoje em dia. E isso tem a ver com a nossa pegada de carbono, né, porque nós devemos reduzir as nossas emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Então, a ideia é que se nós continuarmos nesse mesmo ritmo, ou seja, as concentrações de CO2 aumentarem, né, elas podem aumentar até 900 partes por milhão em 2100, em 80 anos. E isso
leva a um aumento da temperatura, né? Esse seria o cenário máximo, um aumento de temperatura de 5 graus Celsius. E isso seria muito ruim, porque isso vai mudar o clima mundial totalmente. Agora, é por isso que existem políticas ambientais, né? Existem muitos esforços para tentar se reduzir os níveis de emissões de CO2. Mas não está indo muito bem. Esses esforços não estão indo muito bem. Agora, existe um outro ângulo, digamos assim, né? E é um ângulo novo. CO2 tem impacto sobre a cognição, tá certo? Ou seja, como nós funcionamos de uma forma cognitiva, em termos de inteligência, as nossas habilidades, etc. Então, aqui eu preparei uma compilação, tá, de 2 estudos que analisaram tomada de decisão humana quando as concentrações de CO2 estão em diferentes níveis. E ambos começam na concentração de CO2 está em 600 partes por milhão. Tá? Essa é a referência. Bom, enfim, o que está acontecendo com o nível de concentração de CO2 é elevado até 1000? Né, quando nós analisamos em escolas, em locais de trabalho, e sabemos que o desempenho cognitivo diminui de 15% a 20% aproximadamente. E se a concentração subir até 1.500 ou quem sabe até mais? Então, essa escala cognitiva diminui cada vez mais, pode até cair pela metade ou até menos. Então, isso é muito ruim. Isso realmente é terrível. Se a tendência de aumento da concentração do CO2 continuar aumentando, ou seja, a gente vai ficar mais burros, né? Com menos possibilidade cognitiva. Então, se analisarmos alguns estudos que já foram realizados nesse sentido, como, por exemplo, o desempenho de pilotos, tá? Que foi estudado em diferentes condições de CO2. Então, mais uma vez, nós podemos ver com as 700 partes por milhão, começando com um índice 100, que é normal, ele pode diminuir esse índice de desempenho cognitivo. Eu não consigo ver muito bem, parece que é 66, né, próximo de 60, se a concentração de CO2 chegar a 1.500 partes por milhão. E é bem possível que essa concentração poderia acontecer dentro de uma aeronave, por exemplo. E pode ir abaixo de 60, quando a concentração aumentar ainda mais, como, por exemplo, 2.500. Então, todos esses estudos nos dão o mesmo resultado, né? E a questão é, será que nós queremos que os nossos filhos, as nossas crianças, vivam num mundo onde todo mundo é mais lento, né? Onde o seu desempenho cognitivo não é tão bom?
como as pessoas tinham antes, como 50 anos atrás? Eu comecei a analisar isso um certo tempo atrás. E apenas ontem eu encontrei o primeiro trabalho científico que já foi publicado nesse sentido, em maio deste ano, dizendo nitidamente que níveis internos de CO2 podem alcançar níveis prejudiciais, que podem prejudicar a cognição até o final deste século. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Nós aprendemos que o nosso entendimento é muito limitado em relação a como o mundo funciona. O nosso conhecimento está aumentando, mas ainda é muito limitado. E existem surpresas, né? Como para mim é uma grande surpresa, que não é apenas mudanças climáticas, né? Não são apenas os problemas atmosféricos, mas pode ter consequências na nossa cognição. E nós entendemos que os problemas devem ser vistos a partir da sua fonte, né? Bem na sua fonte, e não depois que o fato já foi consumado. Então, de uma certa forma, estamos tentando limpar a nossa bagunça, né? Estamos tratando esgoto, existe gerenciamento ou gestão de resíduos, mas isso ainda precisa melhorar. A limpeza dos nossos oceanos, existem já projetos, né, para tentar limpar os nossos oceanos, e é uma enorme tarefa. E também o sequestro de CO2. Mas no final das contas, ou no final do século, na verdade, a ideia é que o sequestro de CO2 vai ser 100% necessário, ou seja, a extração direta de CO2 do ar. É possível, é uma tecnologia, a tecnologia está se desenvolvendo, só requer muita energia. E eu li em algum lugar que existe a especulação de que 25% da nossa energia deve ser utilizada para o sequestro de dióxido de carbono. Para que não haja muitos problemas lá na frente. Então, eu acho que nós temos algumas opções no horizonte. Primeiro, uma mudança total de mentalidade. No mundo todo, nós precisamos de muita ação na luta contra as mudanças climáticas, né, degradação da biodiversidade, muitos recursos, muita inovação e muita criatividade serão necessários. E isso significa que, a não ser que a eficiência seja radicalmente aumentada em todas as atividades, nós vamos ter uma redução do nosso padrão de vida, né, do nosso nível de vida. E a outra coisa é que haverá mudanças e mitigação insuficientes que podem levar a uma grande mudança climática. E isso tem todas as suas repercussões. Isso levaria a muitos problemas, como todos nós sabemos. O nível do mar pode aumentar, as temperaturas vão mudar, isso vai dificultar a atividade agrícola, produção de alimentos, enfim. Neste caso, muitos recursos seriam necessários para
correr atrás do prejuízo, ou seja, tentar fazer alguma coisa depois que tudo já aconteceu, né? Então, é mais ou menos essa encruzilhada onde nós nos encontramos. Haverá muita instabilidade social, instabilidade econômica, o padrão de vida vai ser reduzido para uma boa parte da população mundial. Então, eu sei que tudo isso aqui são as calamidades criadas pelo homem, tá? Pelos seres humanos. Aí existe um ambiente natural. Acho que a atividade vulcânica é um ótimo exemplo. Então, como nós sabemos, quando um vulcão entra em erupção, ele manda muitas cinzas para a atmosfera e há os impactos climáticos a curto prazo. Às vezes de resfriamento, às vezes de aquecimento. E existe até um vulcão em atividade na Itália, né? Mas uma grande fome que aconteceu em 1696 até 99, na Finlândia, foi por conta de uma erupção vulcânica. E muitos morreram. E já tivemos muitas erupções levando a um clima extremo, principalmente na Europa, por causa de nuvens carregadas de cinzas. E também a erupção de um vulcão, cujo nome é muito difícil pronunciar, na Islândia, né, que deixou o tráfego aéreo parado, né, paralisado. Então, a natureza causa muitos riscos e incertezas. Os vulcões podem ter consequências diretas, mas também muitas consequências indiretas a longo prazo, em termos de eventos climáticos extremos, problemas na agricultura e até fome. E agora existe um novo risco. Período longo com paralisação do tráfego aéreo por causa de cinzas vulcânicas. E o problema é que essas cinzas podem ter nas turbinas dos aviões. E sabemos que com incerteza, nós sabemos que haverá novas erupções vulcânicas no futuro. A gente só não sabe exatamente aonde e quando. Mas, tentando fazer sentido, né, desse mundo pós-pandemia, como eu já mencionei, a nível mundial, a nível global, a maior questão é essa ideia de que estamos à mercê da natureza. Então, como eu já mencionei, existem duas opções, né? E nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Talvez alguma coisa no meio do caminho. Mas estamos vendo nitidamente, cada vez mais, pelo menos alguma coisa que está acontecendo com as empresas, com os negócios, com a economia, por causa dessa pandemia em particular. O aumento do trabalho a partir de casa, compras pela internet. Então, muita resiliência. E, quer dizer, é uma lista enorme, né, de novidades. E estamos vendo algumas consequências possíveis na construção, né? Se há menos movimentação, menos tráfego. Então, talvez menos shoppings, porque muitas pessoas vão comprar de casa. Eu já ouvi de alguém que trabalha
num grande escritório, que eles vão reduzir, né, o espaço, porque muitas pessoas estão trabalhando de casa e estão vendo que funciona. E há muita especulação surgindo e, na verdade, a gente precisa talvez de mais parques, mais áreas verdes, mesmo numa situação de lockdown, por exemplo. As pessoas precisam estar mais ao ar livre, mais na natureza, que enclausuradas em casa. Então, aqui estamos nós. Esse é o meu ponto de vista sobre o mundo pós-pandemia. Tá certo? Muito obrigado, professor Cosquela. Com isso, nós podemos aceitar perguntas ou comentários, né? E daí vamos entrar mais na construção enxuta, no Lean Construction. Existe uma pergunta aqui sobre o BIM. Talvez eu acho que é melhor para a segunda parte da apresentação, tá? Mas à medida que avançamos aqui, qual é o seu ponto de vista em como esse mundo pós-pandemia pode impactar a nossa indústria, né, de construção, engenharia, arquitetura, os impactos? Bom, você já falou, né, que algumas pessoas preferem trabalhar de casa, as empresas estão vendo que isso funciona, talvez haverá uma diminuição da construção, né, dos ambientes construídos com tijolo e argamassa. Quer dizer, como que a construção civil vai ser impactada ainda mais? Olha, é uma ótima pergunta. E a gente, na verdade, não tem as respostas, mas eu espero que o ambiente construído vai se enfraquecer ainda mais no futuro. Vai ter menos importância, talvez. Ou seja, os prédios, as edificações, as construções vão precisar cada vez mais ser neutros, não só em termos de CO2, mas em outros aspectos também. E quando eu digo que nós precisamos ser mais eficientes, isso significa, né, que nós devemos sempre tentar eliminar desperdício. Porque a atividade da construção, como tal, cria muito CO2. É melhor ter menos atividade que cria CO2 do que mais. Tá certo? E existe essa questão, criando uma nova simbiose entre a natureza e a tecnologia. E ontem, por exemplo, eu analisei alguns trabalhos de arquitetos inovadores que estavam analisando novos materiais, né, para serem utilizados na arquitetura. Então, realmente, novas coisas serão criadas e que serão muito mais amigáveis ao meio ambiente. Tá certo. Nós temos mais algumas perguntas aqui que eu acho que estão bem relacionadas, então meio que agrupei aqui. A primeira coisa, qual é o papel do governo nessa mudança de mentalidade que nós precisamos né, ser mais amigável para com a natureza, reduzindo o desperdício, a redução de resíduos? Então, como é que o governo está envolvido nisso tudo? E também, eu diria, como é que os governos podem apostar mais na inovação na construção civil, ou apoiar mais a inovação, e isso impactaria o nosso setor, né, para diminuir as emissões de CO2. Claro, os governos já estão fazendo muita coisa, no sentido
de conscientização ambiental. Eu tenho a impressão de que não está sendo muito efetivo. E eu não tenho... eu não tenho boas informações, bons insights em como isso poderia ser diferente. Agora, eu acho que uma abordagem da base, né, de baixo para cima, seria mais eficiente do que a gente tem hoje em dia, que é de cima para baixo. Quer dizer, todos nós, individualmente, devemos abraçar, né, essa nova situação e mudar o nosso comportamento de acordo. E claro, nós sabemos que os governos não conseguem muito bem fazer isso. E uma outra pergunta aqui sobre inovação. Então, mais uma vez, às vezes existem esforços que nos levam à inovação, pelo menos na teoria, de que uma crise pode despertar mais inovação, mas eu acho que nós não temos tantas evidências, tantas provas disso, né, para fortalecer essa ideia. Mas o que nós sabemos sobre projetos mais inovadores e a entrega desses projetos, nós sabemos que todos estão na busca pela inovação. Então, existem métodos, né, contratuais ou até licitações que precisam abraçar mais essa ideia da inovação. E daí, claro, estamos falando também de empresas, escritórios que precisam também mudar o seu comportamento, eles precisam ser mais inovadores. Tá certo. Eu vou tentar juntar uma última pergunta para essa rodada, são perguntas relacionadas à industrialização, e o professor Cosquela vai falar sobre isso na segunda parte da sua apresentação, então vamos segurar a essas perguntas, tá? Mas, por enquanto, relacionado a essa primeira parte, tem perguntas relacionadas a essa ideia de como talvez o trabalho mudou para sempre, e nós temos que propor novas soluções, né, para residencial e comercial, trabalho, ou seja, pensando mais em cidades menores, ou seja, como é que vamos reorganizar ou atribuir um novo valor aos ambientes? Olha, é claro, isso depende muito do contexto. Por exemplo, na Finlândia, tá? Onde a população não é tão densa, então já tem toda uma discussão lá que as pessoas querem viver mais no interior, se é possível trabalhar, né, de lá, a partir de lá, do interior, né, dependendo das conexões de internet e tudo mais. Mas precisamos de muito pensamento, muita experimentação, mas pessoalmente seria interessante ver cenários onde haveria mais natureza, sabe? Mais solo, né, para as coisas crescerem, se desenvolverem, mais áreas verdes, mais natureza. Sabe, uma extensão, talvez, de assentamentos, eu não sei. Mas, enfim, é um equilíbrio fino, né? Porque, por outro lado, nós temos a questão da biodiversidade, ou seja, se toda a área é ocupada por seres humanos, aí teremos menos espaços para a biodiversidade, né? Para outras entidades na natureza, animais, plantas, etc.
E, na verdade, eu não me lembro muito bem da primeira pergunta. Sim. Agora surgiram outras perguntas que eu acho que tem a ver mais com a segunda metade. São ótimas perguntas sobre o desenvolvimento de cidades, né, do meio urbano. Então, são muitas perguntas que eu acho que cabem à segunda parte. Eu acho que agora a gente tem que avançar, tá? Teremos mais um tempo e uma segunda parte que tem a ver com a construção enxuta. Tá certo? Então, paciência, por favor. Então, uma questão que vai nos levar à próxima parte da nossa discussão, como é que o Lean entra em tudo isso? Né? Como é que a construção enxuta tem a ver com tudo isso? Tá certo. Agora, primeiro, a visão geral, né? Big picture. Essa pandemia, a gente sabe que ela vai passar, é transiente, mas é também um grande experimento natural único, né? Sem precedentes, porque é uma nova situação onde as pessoas estão tentando se adaptar ou tentando criar novas soluções nessa nova condição, nesse novo cenário. E isso será estudado durante anos e anos no futuro, sem dúvida. E já hoje, por exemplo, as pessoas já estão estudando isso, né? Como esse artigo aqui, uma questão interessante no Leadership, que está analisando a crise do novo coronavírus e dizendo que é uma crise, na verdade, de liderança. E se você analisar aqui as últimas linhas aqui no resumo, realmente é uma crise de liderança, né? Onde o autor diz que os nossos líderes atuais são incompetentes, muitos estão negando, outros entram em pânico e muito autoritários. Então, enfim, é um artigo muito interessante, mas é apenas um exemplo, né, de como nós aprendemos com essa crise e todas as suas facetas. Agora, em relação ao Lean, eu acho que existem 3 áreas aqui importantes. O que nós podemos aprender ou reaprender, tá? Os nossos esforços Lean de modo geral. Segundo, como que nós podemos utilizar o Lean e o gerenciamento operacional num ambiente empresarial que mudou, né? E como o Lean pode ser utilizado na prevenção de calamidades ou pode ser utilizado para lidar com as consequências, né, depois que um desastre ou uma calamidade ocorreu. Bom, eu tenho 7 tópicos aqui, tá? E eu acho que todos se encaixam aqui de uma forma bem interessante. Às vezes é meio intercambiável, ok? Esses 7 tópicos. Mas, primeiro vamos falar sobre experimentação. Esse primeiro tópico, para mim, quer dizer se há novas necessidades numa nova situação
nós somos praticamente forçados a experimentar novas soluções, tá? Para ver o que funciona e o que não funciona. Então, isso não faz muito parte da tradição, né, da nossa tradição. E existe até uma coisa chamada Lean Startup, né, onde esse aspecto tem sido muito cultivado entre novas empresas, né, startups. Então, eu acho que a coisa mais importante é o quão rápido você consegue aprender e experimentar. E daí, nós precisamos construir, medir, receber feedback e essa ideia de que o produto mais simples, que entrega valor ao cliente, esse produto que é utilizado no começo, mas no design thinking existem ideias parecidas, né? Em prototipagem, testando protótipos, recebendo feedback e repensando. Então, eu acho que, principalmente na construção enxuta, nós temos um enorme potencial de experimentar. Muito mais do que a gente vê hoje em dia. Então, a experimentação precisa ser feita, ela precisa ganhar maior valor, mais espaço que ela merece. E uma outra questão relacionada a isso é como que uma organização, como uma empresa, pode experimentar de uma forma mais rotineira, de uma forma mais ampla, né? No Harvard Business Review, eles falaram muito sobre experimentação, principalmente na edição de março e abril do Harvard Business Review. Ou seja, isso é uma coisa que nós precisamos estudar e fazer cada vez mais na construção enxuta. Agora, um outro tópico aqui, um outro assunto é a colaboração. E, mais uma vez, claro, temos muita colaboração na construção enxuta, mas as empresas mais tradicionais, e como que elas começam a colaborar nesse sentido, né? Maior conscientização sobre a necessidade de colaborar. E no design, nós vemos muito essa colaboração mais fluida, não analisando tanto quais são as responsabilidades formais de todos os envolvidos, mas cada indivíduo trabalhando, cada pessoa que tem expertise e como cada pessoa pode contribuir da sua forma, com seu conhecimento, com a sua expertise. Isso parece ser muito eficaz, muito efetivo. Então, os benefícios dessas novas formas organizacionais, da colaboração, isso está cada vez mais visível. E eu acho que uma empresa, uma organização tradicional, entende hoje em dia melhor, né, o que podem fazer em relação à colaboração. E, de modo geral, na construção enxuta, nós devemos sempre buscar maior colaboração. E um outro tópico grande é a necessidade. Grandes coisas foram realizadas em relação a essa pandemia. E podemos sentir que a necessidade e urgência, essas coisas estão impulsionando a inovação, né? Estão sendo a mola propulsora. Então,
se nós temos problemas a longo prazo, como esse problema de CO2, então, como associar a necessidade à urgência, né? Mas também, no Lean e outros sistemas, já existem soluções. Como Stretch Targets e Hoshinkanri. Os objetivos comuns, compartilhados e Stretch Targets utilizados muito no design. E tudo isso deve ser utilizado cada vez mais, eu acho. E nós precisamos melhorar a comunicação sobre os Stretch Targets, se foram realizados, a sua realização visual. Então, como criar necessidade e urgência onde por si só ainda não existe. Tecnologia da informação para o Lean. Então, muitos de nós já percebemos, né, nessa pandemia, mesmo que nós já sabemos da possibilidade de teleconferência, muitos de nós já compramos online, mas estamos percebendo, na verdade, como é fácil, né, comprar as coisas online, como utilizar uma teleconferência. Estamos vendo que a tecnologia, na verdade, funciona na maior parte das vezes. Pelo menos eu estou começando a pensar que muitas viagens que nós fazemos todos os dias é tempo desperdiçado. E eu sei que existem outros valores, outras qualidades relacionados, né, a ir para o shopping fazer compras, ir para uma loja fazer compras, mas muitas vezes é um tempo desperdiçado, até as viagens ao trabalho. Então, generalizando, certo? De uma forma mais ampla, será que não estamos utilizando a tecnologia disponível de uma forma mais ampla, né? Será que não estamos ainda entendendo todos os benefícios possíveis? Então, quer dizer, nós devemos ser mais ambiciosos em relação ao uso da tecnologia e aproveitar a tecnologia ao máximo, né? Extrair os benefícios da tecnologia ao máximo. Agora, ressignificado. Isso eu peguei dos laboratórios farmacêuticos, principalmente em relação a possíveis vacinas ou medicamentos contra a Covid-19. E nem todos os laboratórios farmacêuticos, mas muitos estão analisando se medicamentos existentes que foram desenvolvidos para outras doenças podem ser utilizados contra a Covid-19. E isso é muito interessante, porque um professor do MIT, Von Hippel, está promovendo, ou seja, que nós devemos analisar soluções que possam vislumbrar coisas que já foram feitas junto com coisas novas, para você não ter que começar do zero, né? Ou seja, é que nem você
segurar uma chave de fenda na mão procurando parafusos. Você pode até começar com a solução e ver se já existem ferramentas, coisas que podem ser aplicadas. E, na verdade, existe um case muito interessante que eu já vi na cidade onde fica a minha universidade nos últimos anos. Estamos vendo cada vez mais shoppings vazios. E o que fazer com esses espaços vazios, né, de shoppings, de lojas? E, claro, acho que estão sendo preenchidos com várias atividades sociais e até atividades artísticas. Um outro exemplo da nossa universidade, onde existe um Design Factory. E, na verdade, é bem interessante, por isso que eu coloquei o endereço do site ali para vocês conferirem. Havia um laboratório de pesquisa vazio e agora a proposta é um ressignificado desse espaço. Um espaço criativo, né? Um hub de design de produtos, etc. Então, ao invés de construir um novo edifício, né, dar um novo significado a um espaço antigo. Então, eu acho que isso é Lean também. E daí, claro, nós temos resiliência, flexibilidade e agilidade. A nossa conscientização da fragilidade da existência social e humana, essa conscientização está aumentando. Isso requer mais resiliência, mais flexibilidade, mais agilidade para poder crescer. Agora, essas são áreas onde já tivemos muitos desdobramentos práticos. Semchi-Levi, MIT, cadeias de suprimentos mais flexíveis, que possam reagir à disrupção. No Brasil também, muita pesquisa sobre resiliência, e é muito interessante tudo isso, eu acho. Agora, eu estou chegando a um tópico que, para mim, é talvez o mais importante. E até como eu já meio que falei no começo, eu estou começando a pensar que esses problemas mundiais são principalmente problemas de desperdício. Porque nós desperdiçamos muitos recursos, que são escassos. Né? Quase 50% dos alimentos são desperdiçados, são jogados fora. Muita água é desperdiçada. Praticamente 20% de toda a água no Reino Unido é desperdiçada. Literalmente vai ralo abaixo. E, claro, muitas residências e muitas empresas também desperdiçam água. Muita da energia é desperdiçada. Em termos da energia elétrica e outras formas também de energia. E é uma grande surpresa. Né? Eu fiquei surpreso quando eu vi esses números. E a forma como utilizamos o petróleo também é um enorme desperdício. Né? O motor de combustão convencional desperdiça muito, um motor elétrico é muito mais eficiente. Então, quer dizer, se nós temos problemas de desperdício, como é que nós podemos lidar com este problema?
é claro que eu nem preciso dizer que podemos utilizar o Lean como uma solução. E eu acho que nós precisamos, na verdade, de um novo movimento em prol da eficiência. Ou seja, nós precisamos ser mais eficientes para lidar com todos os desafios que nós temos hoje em dia. Isso não é nenhuma novidade na nossa história, né? Houve um movimento da eficiência nos Estados Unidos e depois se espalhou para outros países, né, uns 100 anos atrás, mais ou menos, e tentaram eliminar o desperdício. Em vários níveis, no nível da sociedade, nível econômico, pessoal, até mecânico, e até no nível da natureza. A natureza era um aspecto desse movimento na época. Entretanto, esse movimento caiu de moda, né? E também esse conceito do desperdício deixou de ficar nas mentes das pessoas. E agora, eu acho que nós precisamos resgatar esse movimento em prol da eficiência, né? Por vários motivos. Primeiro, nós precisamos ser mais eficientes em lidar com os problemas mundiais. Por outro lado, muitas disciplinas que são ensinadas na universidade, como economia, ciência social, não pensam muito em desperdício e não ensinam muito em relação ao desperdício. Então, eu acho que o mundo da administração deveria abordar muito mais essa questão. Mas, enfim, eu acho que o Lean deve ser um pensamento atual. E deve fazer parte de muitas outras disciplinas. E nós devemos realmente incluir isso nos currículos. Então, como produzir, né, um projeto, como colaborar de uma forma mais efetiva, são habilidades básicas, como ler e escrever e matemática. Enfim, eu acho que essas coisas devem ser ensinadas aos jovens na escola. Agora, há um movimento para que o Lean faça parte dos currículos escolares e até no ensino superior. Esforços para incluir o Lean nos processos administrativos. Eu acho que isso é bom. Mas não é o suficiente, tá? E algumas pessoas dizem também que os docentes devem implementar o Lean no seu ensino. E, mais uma vez, isso é muito bem-vindo. Eu acho que vai ser muito efetivo. E existe um livro do Weigel. Mas, enfim, o que eu estou propondo é que os princípios elementares sobre o Lean, as ferramentas básicas, devem ser compartilhados com jovens, com alunos, num currículo básico. Por quê? Porque o Lean é sobre eficiência, né? Então, é sobre como
ter uma mente mais eficiente. O Lean é sobre melhorias em vários níveis e também trata-se de automelhorias. E, claro, existe o aspecto que é muito importante para os jovens, porque eles vão estar mais preparados, mais aptos, né, para a vida do trabalho com os conceitos Lean. Então, essa é a minha visão, tá? E essa é a minha grande busca. Eu acho que nós devemos buscar os mercados e sempre falar sobre os benefícios do Lean. Então, a pandemia atual tem nos permitido de revisar a base das nossas ações e as nossas suposições. Então, vamos aproveitar, né, dessa grande oportunidade. Muito obrigado. Esse é o fim da minha apresentação. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, professor Cosquela. Então, nós vamos começar com uma nova rodada de perguntas, tá? E eu acho que nós temos várias aqui no nosso chat e no Q&A. Então, muito obrigado por essa apresentação. Tá? Começamos com a situação atual agora, e daí você disse, né, como o Lean pode nos ajudar, né, para nos conscientizar como educadores e nós que trabalhamos na indústria também, no mercado, para conscientizar as pessoas mais sobre o Lean e essa filosofia. Então, algumas perguntas aqui são relacionadas. Uma delas é relacionada ao uso do Lean e Green, ou seja, esse casamento entre Lean e Green que podem ajudar a abordar essa situação e ligando isso a valor, o que é valor para o cliente agora nesse novo mundo. Você tem comentários sobre isso? Lean e Green e valor, essa combinação, esse casamento que seria perfeito? Sim, com certeza. Lean e Green precisam desse casamento feliz. E quais são os requisitos, né? Quais são as exigências dos clientes? E claro, no final das contas, são os clientes que vão definir qual é o seu nível de ambição. Mas eu acho que, como profissionais, nós devemos ajudar os clientes, né? Auxiliá-los, fazer com que os clientes possam ter essa ambição, tá? E ajudá-los a entender que existem oportunidades. E até ser mais custo eficaz e até melhor estética. Tá? Muito bom. Ok, eu também sugiro que para nós que trabalhamos com a educação, eu acho que essa crise também nos incentivou a sermos mais criativos, né? Compartilhar mais o nosso conhecimento com os nossos alunos. Então, eu queria incentivar todos a começarem a pensar como traduzir as suas atividades na sala de aula, simulações, etc., nesse novo contexto. Nós precisamos de mais pessoas educadas, né, conscientizadas sobre o Lean. Bom, outra pergunta aqui é como que a industrialização, como é que você vê a industrialização nesse mundo pós-Covid-19? Olha, a situação pode até avançar um pouco mais a industrialização, mas eu diria que
eu não vejo a industrialização com muitos bons olhos, não. Assim que o Henry Ford começou tudo isso, né, algumas pessoas começaram a dizer que as casas deviam ser produzidas da mesma forma, numa linha de montagem. Depois de 100 anos, a industrialização não progrediu tanto assim, né? Não progrediu tanto. Então, quer dizer, é claro que é possível argumentar que muitas coisas são necessárias antes que a industrialização possa ser mais eficiente e mais efetiva, né? Por exemplo, utilizar modelos mais lean, obter mais dados das máquinas nas fábricas, esse tipo de coisa, né? Mas é claro, eu vejo que a inovação provavelmente vai acontecer, muita inovação na industrialização nessa próxima década. Mas, mesmo assim, sempre haverá construção in situ. A Finlândia tem sido um país onde a pré-fabricação de elementos em concreto tem sido muito forte, mas mesmo assim a produtividade está praticamente nos mesmos níveis que a Suécia, que utilizam menos pré-fabricação. Por quê? Porque é muito possível brincar com a pré-fabricação, ou seja, há muito desperdício. Então a industrialização precisa do Lean, tá? Para ter sucesso, com certeza. Isso nos leva a uma outra pergunta aqui sobre o Lean. Com certeza, a geração de valor parece ser um conceito fundamental. Entretanto, talvez um dos grandes problemas é valor para quem, né? Isso porque economia e saúde parecem estar em lados opostos, pelo menos é assim que nós desenvolvemos, né, a ideia da produção. Então, estamos realmente gerando valor para um mundo mais saudável. Eu acho que a partir de agora a saúde vai ter um novo valor, né? Principalmente em relação ao ambiente construído. Então, como gerar valor para uma sociedade mais saudável, mais bem-sucedida? Mais uma vez, é uma ótima pergunta e é difícil, tá? Quer dizer, eu não sei se eu tenho todas as respostas ou se eu tenho boas respostas, mas enfim. Mas eu acho que, de uma forma parecida, então, nós precisamos de bons ambientes construídos. E o que é um bom ambiente construído? O que é um ambiente não tão bom? Quer dizer, eu estou sentado, né, numa biblioteca, mas na verdade nem é a minha biblioteca. É a Biblioteca Municipal de Helsinki. E eu acho que é um ótimo exemplo de como a arquitetura pode melhorar o ambiente na cidade, né, um ambiente urbano. Então, vocês podem até visitar a Biblioteca Municipal de Helsinki através do site, e lá tem toda a história sobre a Biblioteca Municipal. Então, ela existe fisicamente, certo? Mas é muito interessante sentir, experimentar a arquitetura. Tá certo. Eu
pedir para você parar de compartilhar a tela. Algumas pessoas gostariam de lhe ver. Bom, existe uma outra pergunta que eu não ouvi falar sobre esse termo, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Rejunca emocional. Emotional. Rejunca emocional? Sim, é uma novidade para mim, eu não desconhecia esse termo, eu recebi uma pergunta aqui sobre isso. Olha, eu não ouvi, não. Alguém quer explicar para mim? Outra pergunta, uma pergunta sobre inventário zero, né, estoque zero. Quando há uma crise, as pessoas geralmente dizem, se o seu sistema for lean demais, vai ficar anoréxico e não vai conseguir lidar com as variações, etc. Como lidar com esse problema, né, de ter um estoque zero, um inventário zero, um baixo nível, pelo menos? Olha, é uma boa pergunta, realmente. E claro, isso é muito no contexto das máscaras, né? Onde há uma grande produção na China, concentrada muito na China, e agora a situação na Finlândia, em apenas alguns meses, a capacidade produtiva foi aumentada para a fabricação de máscaras. Então, nós precisamos pensar a autossuficiência dos países quando há uma grande perturbação, né, como foi essa, e reservas de petróleo e tudo mais. Quer dizer, sim, é necessário tentar enxergar os riscos e se preparar, né, para encarar, mitigar esses riscos. Agora, um outro caso no supply chain, quando essa cadeia é muito comprida, muito longa, né? Então, como lidar com isso? Quer dizer, se nós temos que transportar algo por via marítima, que leva semanas, ou por via aérea, que é muito mais rápido, porém mais caro, são coisas que nós não podemos esquecer, né? Os riscos, e você sempre tem que manter uma certa reserva do seu inventário, do seu estoque. Mas existe um livro de James C. Levy que eu acho que é uma ótima fonte, né, do que deve ser feito. A capacidade produtiva até um nível imaginário, mesmo se a produção não estiver acontecendo o tempo todo, quer dizer, caso algo aconteça, né, aqueles cenários e se. Então, é um problema que tem que ser resolvido dessa forma. Bom, uma coisa da minha dissertação em PhD é as pessoas não devem só jogar o seu estoque lá ou sempre tentar manter um estoque, um inventário zero. Devem sempre estar pensando né, quais são as diferentes variações, possibilidades, diferentes combinações. Eu acho que esse é um outro ponto interessante que precisa ser pensado. Bom, eu não vejo, eu não sei se nós temos outras perguntas, outras dúvidas aqui. Algumas perguntas são muito específicas e vão além, né, do assunto dessa apresentação, mas eu acho que estamos chegando a 1h30 já de webinar. Tem alguma pergunta aqui do painel dos organizadores? Alguma coisa que vocês
querem perguntar ao professor Cosquela ou vamos dar um certo tempo para ele finalizar, né, com as suas últimas palavras aqui do webinar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Existe um certo atraso na tradução? Bom, enfim, eu li alguns comentários aqui. As pessoas estão tentando começar centros de pesquisa em Lean. Quer dizer, você tem algum conselho? No meu ponto de vista, por exemplo, eu acho que você tem que começar. Quer fazer algo com Lean? Comece. Comece logo. Eu acho que experimentação é sempre legal. E muito trabalho está sendo feito em relação a algumas comunidades locais, né, trabalho junto com a comunidade, então eu recomendaria que você simplesmente começasse. Você tem outros comentários para incentivar, para encorajar as pessoas a iniciarem algum centro de pesquisa em relação ao Lean? Olha, eu acho que dentro da comunidade Lean, as pessoas são muito generosas, sabe? Então, eu aconselharia entrar em contato com essas pessoas, pessoas que já fizeram isso no passado, como o professor Barros Neto, professor Formoso, outros, né, pedindo conselho de como andar para frente. E outra coisa é ser muito ativo no movimento de Lean no seu país, a nível nacional. E também ser muito ativo no movimento internacional. Tá? Porque existe um grande movimento em prol da construção enxuta, né? Lean Construction a nível mundial. Então, quando você puder participar de eventos, conhecer outras pessoas, eu acho que isso é muito importante também, sabe? Esse networking. E daí, com certeza, você também fará novas amizades. E isso é algo muito especial também. Acho que é até uma característica desse movimento. É a criação de novas amizades, novos amigos pelo mundo afora. Eu acho que é muito bacana. Com certeza, eu acho que toda essa comunidade é muito amigável. Eu acho que nós somos um grande grupo de amigos, né, que se ajudam. E nós temos interesses mútuos, e um sempre tenta ajudar o outro. Eu sinto isso, sim. Nós temos algumas perguntas aqui, agora que estamos nos aproximando do final. Uma é sobre Lean e Scrum, a metodologia Scrum. Como é que você vê, né, essa relação entre Lean e Agile e Scrum? Eu sei que algumas pessoas estão utilizando isso no design, né? Nós vamos ter um seminário aqui quarta-feira em San Diego sobre essas novas metodologias. Como é que você enxerga tudo isso, professor? Olha, eu já li vários trabalhos a respeito. Eu acho que cada um, né, se complementa. Então, Agile, com certeza, é mais adequado para a fase de design de projeto, quando talvez tem mais incerteza, mas alguns aspectos, como da metodologia Scrum, que acontece, de repente, no canteiro de obras, né, no cotidiano ali. Fazer mudanças rápidas, etc. Enfim, para mim, Lean e Agile podem ser utilizados, sim, junto com Scrum também. Eu acho que um ajuda o outro, um complementa o outro. Bom, acho que talvez a nossa última pergunta sobre combinação de Lean e construção ou projetos virtuais. Tem um trabalho que eu adoro sobre Lean e BIM. Então, alguém está perguntando aqui como que essa associação pode acelerar o uso do Lean na construção.
Pois é. Eu vou me referir a um trabalho que já é até um pouco antigo, onde isso já foi analisado. A temática é que Lean e BIM se complementam. O BIM pode promover os princípios do Lean, mas aí, claro, isso deve ser algo muito consciente, né? Ou seja, e deve haver um processo de aprendizagem muito ordenado, muito bem programado, para mostrar os benefícios, os ganhos dos dois. E tudo sempre muito bem monitorado, claro. E claro, nós sabemos que na Toyota utilizam apenas algumas tecnologias que eles estão experimentando e estão vendo muita estabilidade. E agora o BIM está sendo utilizado aí também, né, na Toyota. É muito possível, é factível, quer dizer, é claro, nós sabemos quando há a implementação avançada do Lean, o BIM é uma parte fundamental disso tudo. Sem dúvida. Olha, eu só queria dizer para todos, eu coloquei aquele link que o professor Koskela mencionou no chat. Se você não tem acesso à biblioteca, existe uma versão anterior do trabalho da conferência de 2009 e 2010, eu não me lembro do congresso, aí você terá acesso. É um trabalho fascinante, muito legal. Bom, eu acho que com isso, se nós não temos mais perguntas, eu queria encerrar aqui e deixar os organizadores e também o professor Koskela compartilhar suas últimas palavras conosco. Mas olha, muito obrigada, professor Koskela, por ter aceito o nosso convite. Você levou isso muito a sério. Eu sei que levou vários dias para você compilar essa apresentação e compartilhar conosco, e foi realmente maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Foi muito intrigante, me provocou muito, né? E à medida que continuamos com as nossas vidas e com as nossas pesquisas, vai ser muito útil. Muito obrigado pelo desafio. E, na verdade, havia um plano, né, uma ideia de eu ter viajado para o Brasil, mas infelizmente foi cancelado. Esse plano foi cancelado. Eu espero, na próxima vez, poder ir, né, ver todos vocês presencialmente, tá? Olho no olho. Obrigado. Ok, professor Koskela, muito obrigado. Professor Koskela e Thaís, uma apresentação muito interessante. Eu aprendi muito. I think it's a pleasure to stay here with us, discussing. And in the top of the presentation, there are more than 350 persons to participate of this event. And for me, I'm so glad. And I hope to see in Brazil or in another place, you and Thais, as soon as possible. Okay? Thank you very much. Thank you so much for your attention with us. And I know that you have prepared the presentation with a long time and take care with the presentation. And I'm so glad with us. Okay, with this. Okay, thank you very much, Laurie. And Andrea is
please use the research that you use, that you explique aí a pesquisa. O Barros Neto, o professor Cosquela precisa transferir o host para mim de novo, né? Que ele que está como host, né? Para eu poder compartilhar a minha tela. Professor Cosquela, we need you to let André be the host again. I think he gave you full host capability, so he needs the screen back. Just, I guess, if you go to the chat. André, usually eu uso co-host para evitar. I can see only. Oh, I am a co-host. Where to go away from co-host? André, ele está dizendo que ele é o co-host. Ele coloca o mouse em cima do meu nome, aí vai ter more. Não, mas se ele tá como co-host, você tá como host. Yeah. Ele está como co-host. Actually, has somebody copied what is on the chat column? Only now I could open it and I see there are many questions. Eu não sei porque eu não estou conseguindo compartilhar minha tela, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para todo mundo que participou, Barros Neto, eu vou mandar por e-mail a pesquisa de satisfação, tá? A pesquisa de satisfação e a sugestão de novos temas para os nossos próximos webinários, né? E também vou mandar a página falando sobre o CONEX, tá? Que é o nosso Congresso Internacional de Construção Enxuta, né? Seminário Internacional sobre Construção Enxuta, né, que vai acontecer aqui em Fortaleza nos dias 13 e 14 de outubro, lá na FIEC. Então, Barros Neto, se tiver mais informações também para passar para todo mundo, eu vou estar passando por e-mail, eu não estou conseguindo agora compartilhar minha tela, mas se tiver algum complemento, fique à vontade. Não, é só, agora em português, né, só agradecer a todos, né, isso é um evento, agradecer o André, agradecer a Tatiana, né, que nós construímos aí esse evento, agradecer mais uma vez a Thaís, né, aí a Cosquela, e chamá-los, né, para participar do Conex, que vai acontecer em 13 e 14 de outubro, aqui em Fortaleza, né, e com a presença de várias... Laura vai estar aqui conosco, ok? Então, foi um prazer, muito obrigado, e que tenhamos outros eventos desses que foram, para mim, eu fiquei super satisfeito, muito feliz de ter realizado. Ok? Ok. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigada a todos. Okay. Obrigado. Thank you very much, Laurie. Thank you. Bye now. Bye. Bye, bye. Obrigado, Thaís. Thaís.